A história continua com a jovem dama, amiga da garota que o protagonista saiu, dizendo que sempre carregava a madeira matadora de dragões com ela, e pediu para que eles fossem até o venerável Zan para dar a ele a madeira em si. A bela dama que o protagonista disse que agora era dele, perguntou o que eles deveriam fazer agora, e ele apenas disse para que eles fossem até lá dar uma olhada primeiro. Chegando lá, temos uma visão de um tipo de caixão selado ou alguma coisa parecida com isso, e uma pessoa estava fortalecendo esses selos ainda mais com seu próprio poder. Não demorou muito para vermos o jovem protagonista chegando com a jovem dama pouco tempo depois, e ele pediu para que ela parasse, o que fez com que ela perguntasse o que tinha acontecido. Respondendo ela, descobrimos nesse momento que o Rei Cadáver havia atualmente acabado de despertar de seu profundo sono. Por falar em Rei Cadáver, vemos essa criatura completamente horripilante, e esse é o Rei Cadáver que todos temiam acordar novamente. Por algum motivo que eu ainda não entendi, a dama de cabelos vermelhos acabou chamando o rei de bruxo, e a amiga da jovem dama foi para cima do rei na tentativa de impedir que ele fizesse o pior. Mas digamos que com apenas um tapa ela foi arremessada para longe, e os seguidores dela não puderam fazer muita coisa a respeito. Além disso, quando ela estava prestes a ser completamente deletada da história pelo rei, ela chegou a pensar que aquele realmente seria o fim da linha para ela. No entanto, nesse momento vemos que não foi exatamente como ela pensou, já que uma corrente de raios caiu sobre o Rei Cadáver, impedindo ele de acabar com a vida daquela garota. Quem foi que desferiu esse ataque foi justamente nosso protagonista, e aparentemente Jian começou a ser venerado como deus da montanha por várias pessoas ali, e até mesmo ela se questionou sobre isso. No momento em que ele pediu para que ela se afastasse dali, vemos ele de frente para o rei, que era praticamente o dobro ou mais do tamanho do nosso protagonista. Nos pensamentos dele, ele dizia que mesmo sendo atingido pelo trovão celestial, ele ainda podia lutar e se levantar. Em certo momento, ele percebeu a dama de cabelos vermelhos se levantar, e ela disse algo diretamente para o rei, indo para cima dele na tentativa de impedi-lo também. Mas digamos que o ataque dela não foi exatamente o que todos esperavam, e o protagonista comenta que ela não tinha usado todo o seu poder, se perguntando em seguida o motivo de ela se segurar assim. Até que Jian finalmente percebeu que o Rei Cadáver, na verdade, poderia ser o amor dessa jovem dama de cabelos vermelhos, o mesmo que ela se relacionou no passado. Infelizmente, como ela acabou sendo atingida em cheio, digamos que ela ficou incapaz de lutar por um tempo, e o rei estava de frente para ela novamente. A dama de cabelos vermelhos até tentou conversar com ele, mas pelo visto ele não queria conversa com ela, e saiu dali imediatamente, resmungando alguma coisa que não conseguimos entender. Jian diz para ela que estava tudo bem, e ela não precisava mais chorar, e ele iria ajudá-la a checar se ele estava consciente ou não quando eles encontrassem o rei novamente depois. Ela então comenta que não esperava aquilo depois que ela se tornasse a demônio feminino, e percebeu que eles também não deixaram seu antigo companheiro ir embora, e ela jurou que faria com que aquelas pessoas pagassem por isso. Vemos Jian pensando que o xamã de milhares de anos atrás realmente era um bastardo demoníaco, isso porque ele transformou um casal em um tipo de criatura assassina. Enquanto a mulher se tornou um demônio feminina, o outro que era o companheiro dela, havia se tornado o Rei Cadáver em si. Novamente, Jian tenta acalmá-la e diz para que ela não se preocupasse, e uma vez que eles conseguissem ser capazes de encontrar o Rei Cadáver novamente, ele encontraria um jeito de poder ajudar eles dois. Com isso, a bela demônio apenas agradeceu ao protagonista, chamando ele de Deus da Montanha novamente. O jovem protagonista diz para a amiga da jovem dama para que eles fossem para casa, e a jovem dama comenta que Jian ainda era tão forte quanto sempre foi. Porém, a amiga da dama em si, diz que o Rei Cadáver ainda não havia sido completamente eliminado, e diz que gostaria de fazer um humilde pedido ao protagonista, perguntando se ele por favor poderia ficar ali e se tornar o grande chefe da família Cão. Porém, ele apenas se desculpa e diz que tinha alguns negócios para poder resolver em Miaojian, e simplesmente pediu por favor com licença para ela. Nos pensamentos dele, vemos que a intenção dele, na verdade, era ir justamente para a cidade da Pedra Negra, onde o cara que ele estava procurando estava, e acabar completamente com a vida dele. Em um cenário diferente, ele comenta que conforme o cão Jianjia, a cidade da Pedra Branca era mais próxima da cidade da Pedra Negra, e após dirigir por tanto tempo, ele deveria ter chegado finalmente na cidade da Pedra Branca. Mas digamos que Jian percebeu algo inusitado repentinamente, e vemos alguns carros cercando nosso protagonista completamente, e as pessoas que estavam dentro dos outros carros pediram para que Jian saísse do veículo. No momento que ele fez isso, ele perguntou qual era o problema, e pelo jeito que eles estavam preparados, eles estavam ali para deletar o protagonista da história. Ao dar uma olhada melhor neles, Jian se perguntou se aquele era outro grupo enviado por Shen Jiahua para poder deletar ele da história, e digamos que ele acabou acertando completamente. Porém, a deusa apareceu perguntando como eles ousavam agir daquela forma, e perguntou quem tinha dado permissão a eles para causar problemas na cidade da Pedra Branca, e ordenou alguém que amarrassem eles completamente. Eles acabaram ficando impressionados pela grande chefe estar ali, e outro comenta perguntando se a
informação deles não dizia que ela estaria em patrulha naquele dia. Um deles diz em seguida para que eles corressem logo. Isso porque se ela pegasse eles, com certeza eles seriam mortos depois. No instante que Jean ouviu aquela voz, ele percebeu que de fato conhecia ela de algum lugar, e finalmente percebeu que era a jovem deusa que estava afim dele, e ela perguntou o que tinha levado ele até a cidade da Pedra Branca. Temos então um corte para um cenário mais apropriado dessa vez, e novamente a jovem dama perguntou o que tinha levado ele até ali. Ele responde que tinha ido até ali atrás de Shen Jiahua, e perguntou o que ela estava fazendo ali também, além de querer saber como estava sua irmã atualmente. A deusa comenta que a jovem Jian Lai estava perfeitamente saudável agora, e ela tinha ido até ali para pegar a posição da avó na cidade da Pedra Branca. Isso porque ela acabou falecendo devido ao veneno do cadáver que a atingiu durante a batalha anterior contra a demônio feminino. Ao ouvir isso, Jian ficou um tanto quanto confuso sobre esse veneno de cadáver, e ele comenta que isso era impossível, e se tinha um veneno de cadáver, ele deveria detectá-lo a tempo. Uma pessoa então apareceu repentinamente, se referindo à grande chefe dessa vez, e comenta que as pessoas da cidade da Pedra Negra estavam indo até ali para poder atacá-los. Quando Jian ouviu sobre a cidade da Pedra Negra, ele imediatamente disse para que eles fossem até lá fora dar uma olhada mais de perto na situação, mas já era mais do que óbvio que ele estava pensando que iria encontrar com Shen Jiahua lá fora também, e aquela oportunidade seria o bastante para fazer com que Jian ceifasse a vida do rato de esgoto. Do lado de fora, realmente vemos alguns capangas da cidade da Pedra Negra, e eles já haviam destruído uma pequena parte da cidade com seus ataques. Esse inseto de laboratório comenta que já havia um bom tempo que eles não viam a jovem chefe, e ela perguntou quem era que era a sobrinha dele, dizendo em seguida também que a cidade da Pedra Negra e a Pedra Branca eram completamente separadas por um longo tempo, e agora ela era a chefe da cidade da Pedra Branca, perguntando em seguida o que eles queriam ali. A escória de burro comenta que não queria nada em particular, na verdade, era o grande xamã deles que queria alguma coisa da cidade da Pedra Branca. O xamã em si diz que queria que as pessoas da cidade dela entregassem o jovem protagonista que estava com eles. Como resposta, a jovem deusa pergunta se o xamã não estava indo longe demais com isso, e diz que Jian era um ilustre convidado de sua avó quando ela ainda estava com vida, e ela jamais iria permitir que ele levasse o protagonista consigo. O xamã diz que ele era calamidade para a família Miao Jian, e pelo bem de Miao Jian, ele precisava executar o protagonista. Jian percebeu que o estrume de porco realmente estava ali, e ele pensou que o grande xamã era um dos que estavam apoiando as atitudes daquele pedaço de escória. Se lembrando de sua irmã, ele comenta consigo que o inseto Gu do amor havia sido começado a fazer efeito, e a única maneira que ela poderia sobreviver seria matando Shen Jiahua. Isso porque era ele quem estava controlando o inseto dentro do corpo dela. Completamente revoltado dessa vez, ele dizia que Shen Jiahua iria morrer a qualquer custo, e começou a soltar um tipo de luz azul de seu corpo. No momento que eles perceberam isso, Jian foi para cima do estrume de gado imediatamente depois disso, e ordenou para Shen Jiahua que ele desse sua vida ao protagonista. Agora o ser insignificante começou a se esconder atrás do xamã, implorando por sua ajuda, e todos foram para cima do protagonista, mas digamos que acabar com eles foi a coisa mais fácil e simples para Jian. E não contente, novamente ele foi atrás do inseto. Finalmente ele tinha alcançado seu objetivo final, e perguntou para o resto de zumbis se ele pensou que aquele dia chegaria, antes que ele ousasse a colocar o inseto Gu do amor em Jian Lai, que aparentemente era a irmã do protagonista. Enquanto o ser que sequer merece ser chamado de animal, pois isso seria uma ofensa aos animais, implorava por sua vida, dizendo que estava errado de ter agido daquela maneira. Jian diz em seguida que agora era tarde demais para ele, e finalmente acabou completamente com a escória, ceifando assim sua vida da maneira que ele realmente merecia, e ainda derrubou alguns capangas do grande xamã em seguida também. Por falar no xamã, ele comenta que realmente o protagonista tinha um pouco de força, porém se comparado a ele, aquela força ainda não seria o bastante para derrotá-lo, lançando em seguida um tipo de rocha flamejante contra nosso protagonista em si, e a deusa disse para que ele tomasse cuidado, já que aquele era a técnica mais poderosa do grande xamã. Mas digamos que com apenas o movimento de um braço, o protagonista acabou defendendo o ataque do velho, fazendo com que ele explodisse no instante que Jian tocou nele, e pediu desculpas em seguida, já que acidentalmente destruiu a habilidade dele. O velho, indignado com o que o jovem protagonista fez, acabou chamando ele de garoto arrogante, e tirou alguns insetos daquele frasco na tentativa de acabar com Jian. Mas digamos que ele ativou uma técnica da voz em si, e deu um grito que fez com que as criaturas também fossem de berço depois disso. Já que o velho havia jogado todas as suas cartas, agora era a vez do nosso protagonista revidar o ataque, e lançou um ataque que aparentou ser do tipo fogo no velho. Como ele estava defendendo o inseto de antes a todo custo, esse senhor também não merecia continuar com vida, e o protagonista acabou completamente com ele
ele também. Agora que o grande xamã não estava mais vivo, ele perguntou o que os seguidores dele iriam fazer agora, e era mais do que óbvio que eles começariam a se render e não quererem mais lutar, implorando até mesmo para que Jian não acabasse com as vidas deles. A deusa então agradeceu ao protagonista pela ajuda dele em parar com aquelas brigas internas, e pediu por favor para que ele fosse com ela para um descanso, enquanto eles limpavam aquela bagunça toda. No momento que eles estavam se retirando, alguém se referiu à deusa novamente, dizendo que o rei cadáver havia aparecido repentinamente e agora havia causado estragos na família Tang, comentando também que a família deles esperava que todos os chefes das 4 famílias fossem para dar suporte à família Tang. Isso era para lidar com o rei cadáver e colocar um fim no flagelo do mal de uma vez por todas. Ela meio que não acreditou no momento que ele disse sobre o rei cadáver, e ele comenta que sabia sobre o rei cadáver, e de fato existia realmente um. Ela comenta que acreditava no protagonista, e então ela iria ir chamar seu pessoal para ajudar a família Tang dentro de 3 dias. O jovem comenta que isso era bom, e o dia depois de amanhã era justamente o dia da cerimônia de casamento entre a jovem dama da família deles e do jovem mestre da família Ge, e o grande xamã deles certamente trataria eles bem como convidados. No instante que o protagonista perguntou se a jovem dama da família dele iria se casar, ele respondeu que sim, e Jian saiu dali revoltado, dizendo que isso era ultrajante, e Tang Shihu era a mulher dele. Temos então um corte para um local completamente diferente dessa vez, e alguém perguntava ao doutor como estava a condição de saúde de seu pai atualmente. Ele comenta que a condição dele não era nada boa, exceto pela fruta do deusa da montanha. Nenhuma outra medicina poderia curar o veneno de cadáver do grande taoísta. O velho também comenta que o caminho para a montanha sagrada havia sido completamente desolado, e se perguntou onde eles iriam encontrar a fruta do deus da montanha. O jovem então comenta que a família já tinha uma, e não sabia se eles ainda estavam sob as posses dessa fruta em si. Isso fez com que o jovem dissesse que isso também exigiria um casamento entre a família Tang e a família Ge. Porém a jovem dama não estava disposta a fazer isso. Por falar nela, ela apareceu repentinamente, dizendo que uma vez que a família Ge estava disposta a dar a fruta do deus da montanha para eles como presente de noivado, então ela definitivamente iria se casar. Nesse exato momento, estamos presenciando exatamente a tal cerimônia de casamento em si, e o protagonista apareceu por lá da melhor maneira possível, jogando todos para longe como se fossem nada. As pessoas começaram a se perguntar o que estava acontecendo ali, enquanto outros se perguntavam que era ele, e como ele ousou em causar problemas em um dia tão importante como aquele. Jian comenta que ele estava ali para casar com a jovem dama da família Tang, Tang Zihu. Eles então perguntaram ao jovem protagonista quem foi que permitiu que ele fosse até ali com a audácia para poder roubar a noiva, e pediu para que seu capanga levasse até ele sua espada, para poder acabar com a vida do protagonista. Jian comenta que estava ali somente para poder propor um casamento naquele dia, e ele não queria lutar, portanto, era bom que eles não forçassem ele a lutar. Mas o cara atrás do protagonista diz que naquele dia, era o casamento da família Tang, e não era apropriado que sangue fosse derramado naquele dia, perguntando em seguida o que Jian achava de ele compartilhar 2 chás da montanha com ele, e contanto que o protagonista seguisse ele no futuro, ele poderia ter belas garotas se ele quisesse. Porém, o protagonista comenta que não estava interessado nisso, e nem nos chás da montanha, ele apenas queria a jovem dama para ele. Um senhor comenta em seguida que se ele se virasse e saísse agora, ele permitirá que Jian saísse dali com vida. Do contrário, no próximo ano naquele mesmo dia, seria o dia do aniversário de morte do protagonista. Porém, ele estava completamente preparado para o pior, e diz em seguida que ele estava ali para levar Shihu com ele embora, e eles não poderiam impedi-lo. No momento que um deles ordenou que seus servos acabassem com Jian completamente, a jovem dama apareceu repentinamente dizendo que gostaria de ver quem ousaria tentar matar Jian. No entanto, essa era justamente a amiga da garota que o protagonista estava atrás, e pediu desculpas por eles estarem atrasados, e também por assustar o protagonista. Esse rapaz diz em seguida que aquele dia era o dia do banquete de noivado de sua irmã, e ele não queria que ninguém causasse problemas. Sendo assim, se ela insistisse em defender o protagonista, então a família Tang e a família Ge não seriam fracos também. Quem entrou na brincadeira após ouvir isso foi justamente a deusa, que comenta que gostaria de ver do que as famílias deles seriam capazes então de fazer naquele dia. Isso porque a família Shi dela também entraria na conversa caso algo acontecesse com Jian. Eles não acreditaram na tamanha influência que o nosso protagonista tinha, apesar de ele estar ali por somente alguns dias naquela cidade, mas ainda assim ele já tinha feito várias conexões nas cidades. Nesse momento, o protagonista disse para eles entregarem Shihu ou ele não iria sair dali naquele dia. Antes que algo muito pior pudesse começar a acontecer, a jovem donzela apareceu ordenando que eles parassem de lutar, e acabou se referindo ao jovem protagonista em seguida, fazendo com que ele ficasse completamente corado ao ver o quão linda ela estava com aquela roupa de noiva. Nesse momento, ele acabou dando um abraço nela, e disse que ela não precisava ficar com medo,
e ele tinha ido até ali justamente para poder se casar com ela, e ela simplesmente pediu desculpas a ele. De repente, alguém apareceu dizendo que tinha péssimas notícias, e o rei cadáver havia chegado no território da família Ge, e o grande chefe havia pegado alguns xamãs e mestres Gu para suprimir o rei. Mas digamos que eles não foram o bastante e estavam sofrendo na luta, e também o grande chefe estava seriamente ferido devido ao rei cadáver, e acabou sendo envenenado também. No momento que ele finalmente percebeu que seu pai também havia sido envenenado, o servo dele disse para que ele não se preocupasse, e após comer a fruta do deus da montanha, ele havia sido completamente curado. Enquanto o irmão da jovem donzela brigava com eles devido à fruta do deus não estar mais entre eles, a pobre dama simplesmente começou a chorar, se perguntando o que aconteceria com seu pai agora. Sem mais opções, ela perguntou ao jovem protagonista se ele ainda era um especialista na arte de cura, e pediu por favor para que ele salvasse seu pai. Era claro que ele não a deixaria sozinha em uma situação como essa, e pediu para que ela levasse ele até o seu pai. No momento que ele chegou no local em que o pai da garota estava hospedado, Jean deu um belo tapa no velho, fazendo com que ele colocasse para fora todas as coisas ruins que ele tinha consigo. Inicialmente, deu para ver que eles estavam um pouco assustados, e o outro velho apenas comenta que estava tudo bem, e aquele era apenas sangue envenenado forçado a sair de seu coração e de suas veias. O pai da donzela comenta que as habilidades do protagonista não estavam em um nível comum, e Jean disse que os dois estavam apenas lisonjeando ele. Agora que o veneno do grande chefe havia sido resolvido, ele ainda precisava descansar por um tempo, e ele seria incapaz de andar completamente até que o restante do veneno fosse completamente limpo. Com isso, o pai da garota comenta que ouviu que ele estava ali para querer se casar com sua filha, e Jean responde que era exatamente como ele tinha ouvido. O senhor então diz que a família dele não se importava de pedir um dote, sem contar que nunca houve um caso de alguém da família casar com pessoas de fora. Ele também comenta que logo a conferência dos deuses da montanha aconteceria, e se ele fosse capaz de se tornar um rei bruxo, ele permitiria que sua filha se casasse com o jovem protagonista, e perguntou o que ele achava disso. A jovem donzela acabou ficando envergonhada com o comentário de seu pai, e perguntou como ele poderia dizer tais coisas assim. O que se diz ser irmão da garota? Perguntou como seria possível que o jovem ali se tornasse o rei xamã, ainda mais porque haveria vários xamãs poderosos no dia. Além dos xamãs, também teriam vários feiticeiros e também cultivadores misteriosos, entre outras coisas também, competindo para ser o rei xamã. Porém, o senhor não quis saber sobre nada do que o rapaz tinha dito, e apenas perguntou ao protagonista se ele aceitava essa condição, e ele responde dizendo que com certeza aceitava aquele desafio. Ela comenta com Beishin que a conferência na Montanha dos Deuses não era de forma alguma brincadeira de criança, e perguntou se ele não poderia simplesmente reconsiderar isso. No entanto, acalmando a jovem dama por completo, ele dizia a ela que ela precisava ter mais fé nele, e aquela era uma promessa dele para ela. Com isso, o velho diz que dentro de 3 dias aconteceria o festival do novo ano, e depois do festival em si, a conferência seria realizada, então era bom que ele se apressasse e se preparasse para isso. Devido à reputação de Shihu, eles dois não estavam permitidos a se encontrarem antes da conferência na Montanha dos Deuses, e Jean estava determinado a ganhar aquele título de rei xamã e então se casar com ela. Em uma cidade ou vilarejo, um tipo de festival estava acontecendo, e a deusa comenta que haveria corridas de barcos de dragões e várias outras atividades também, deixando ela completamente empolgada para isso, e comenta que Jean deveria ir dar uma olhada também. Ele então perguntou o que era aquele templo na frente deles, e a jovem de roupas roxas dizia que aquele era o templo do deus Gudmialjian, e estava ali por um longo tempo já. No instante que ele ouviu isso, ele decidiu ir até lá dar uma verificada mais precisa em tudo aquilo que tinha ouvido. Se você está gostando de acompanhar o desenvolver dessa história, eu espero que você deixe o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio, para mim, ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima!